Alô você, olha aí, vax ou anti-vax? Nós viemos aqui nessa atmosfera meio misteriosa para tentar te colocar uma situação muito bem falada, muito mal explicada, mas muito falada nas redes todas aí, sobre a questão da vacinação infantil. Recomeçou a partir daí, embora já viesse desde as propagandas, das falas do presidente brasileiro do final do ano passado, do final de 2020, começo do ano passado, que ele se declarava suspeito, com medo que as pessoas que tomassem vacina virassem jacaré. Agora ele falou de tarado por vacina de novo, e que quando pode ressuscita o cadáver insepulto, né, do antivax, que é um movimento que está aí causando muito problema. Antes de tudo, não é bem a minha área, mas a gente tem visto médicos, epidemiologistas dizendo, enfermeiros, diretores de hospital, que a maior parte absoluta, a maioria absoluta dos internados e doentes é de pessoas que não se vacinaram. Então o vírus está comendo solto, essas pessoas estão carregando, estão contraindo mais vírus, estão repassando mais vírus, contagiando mais gente e morrendo, adoecendo e tal. Mas como eles acham que é uma questão de consciência, e decidiram carregar o vírus e o risco da morte, eles também se tornam um risco para nós outros que nos vacinamos, para todo mundo, porque a vacina não é uma garantia de interrupção do ciclo do vírus totalmente. Ela é apenas uma maneira de atenuar as mortes, como ela já provou que consegue. No caso brasileiro, nós atingimos muito rapidamente 600 mil mortos e desacelerou depois disso, porque coincidiu com o momento do aumento da vacinação. Gente, estou falando em cima dos dados que os epidemiologistas, os médicos, secretários de saúde, todo mundo coloca. E acho que são amplamente difundidos para todo mundo ver. A variante Ômicron, que está pegando mais gente, ela é uma mutação, tem a capacidade de pegar mais gente, sim, pega gente vacinada, sim senhora, mas ela mata menos e adoece menos a estes, os vacinados, do que aqueles, os não vacinados. Tudo bem? Isso é um reporte rápido da questão epidemiológica, da questão médica, porque eu acho que a gente precisa falar quando vai entrar no assunto. Agora, entrando na minha área, a questão da consciência, a questão da opinião, né, da tese que se defende, né, as pessoas me falaram isso essa semana, vi hoje no Twitter isso, e gostei, né, da singeleza do pensamento. Eu sou a favor da vacina, não sou contra a vacina, disse alguém, 2 pessoas me falaram isso, né, diretamente, mas sou contra a obrigatoriedade da vacina. Bom, já é complicado a pessoa declarar isso, né? Porque se ela é a favor da vacina, num ambiente de pandemia com mortalidade alta, ela vai ter que aceitar a outra tese da obrigatoriedade. Por quê? Porque ele parte do pressuposto, né, da intocabilidade da liberdade individual, que é um engano já resolvido desde Thomas Hobbes na virada do século XVII, né, 16 para o 17, Jean-Jacques Rousseau, do 17 para o 18, assim como o John Locke na mesma época, né? Então, século 17, os anos 1600 da era cristã são a referência para a resolução desse problema por 3 grandes pensadores, os chamados contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes. Thomas Hobbes o primeiro. Thomas Hobbes é famoso pela ideia do homem, o lobo do homem, que quer dizer o seguinte: o ser humano não é bom, o homem é naturalmente mau, egoísta, e ele é propenso a tomar o que é dos outros e a ameaçar a liberdade e a vida dos outros. Por isso ele precisa ser freado pela lei, pelo Estado, pelo poder, um poder acima dele que seria o Estado, né, que ele chamava de Leviatã, um Estado indiscutivelmente poderoso. O Rousseau, que contrapõe um pouco, ele diz que o homem é bom e a sociedade o faz mal, o torna mal. Mas nesse debate todo, né, do que vai prevalecer o mal ou o bem, deve prevalecer o bem comum, que é o da coletividade. Então os indivíduos precisam ser orientados nesse caminho, né? E aí que você vê a liberdade individual nesses 2 pensadores esbarrar, né, na necessidade coletiva de proteger o maior número de pessoas, né? E, finalmente, o John Locke dizia que o homem é bom e mal, né? Ele é bom, mas ele pode ser mal, ele pode incorrer em maldades, né? Então, o que acontece com esse homem? Ele também precisa ser entrar nesse consenso, né, de se criar
um Estado, né, um ente superior que controle as maldades e as bondades próprias do ser humano e, antes de tudo, proteja a propriedade privada para garantir aí o bem-estar geral, né, o bem comum. É preciso garantir a propriedade privada. Porém, a propriedade privada mais cara, é a primeira de todas que o ser humano quer proteger e deve querer, é a vida. Então a finalidade principal do Estado é proteger a vida. Então, se um indivíduo ameaça a vida de todos os outros, a obrigação do Estado, através da lei, é fazê-lo declinar dos seus desejos e anseios e até de suas convicções, você e você, em prol da coletividade. Isso é a vacinação coletiva que está sendo feita na maior parte dos países do mundo. Os países que resistiram estão com pouca vacinação e muito vírus circulando, e os países que vacinaram mais conseguem segurar melhor a pandemia. Há outros debates aí sobre a questão da pandemia em si que eu queria que vocês vissem os médicos falando, né? Não a mim. Eu quero apenas frisar a questão da tal da liberdade. Liberdade termina onde a lei e o bem comum, a necessidade geral, freiam a liberdade do indivíduo. Então ela não é absoluta, não é indiscutível, não é porque ela é sua que ela deve prevalecer. Né? Você tem liberdade de encher a cara de pinga quanto você quiser. Se você estiver bêbado, você tem a liberdade até de dirigir. Mas você não tem o direito de fazer isso, porque a lei vai proibir. Você pode ser preso, sua carteira apreendida, porque ameaça a vida dos outros. Muita gente já bebeu e dirigiu e não matou ninguém, mas muita gente já fez o contrário e matou. Então existe a possibilidade de matar e já justifica cercear a sua liberdade de encher a cara e dirigir. É a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo em várias outras situações, né? Frear o carro que você está começando a acelerar na hora do farol vermelho, pagar multa, etc, etc, etc. Você tem a liberdade de não querer pagar multa, mas tem que pagar. E assim por diante, ok? Pense nas liberdades que você quer ter, que você usufrui e quantas delas esbarram na lei. Saia da caverna, comente aqui, repasse esse vídeo, vamos discutir juntos. Estou te aguardando.